E o Palmeiras, hein? Só que a diferença técnica e o amasso do Palmeiras foi tão grande. O pessoal tá brincando que é a segunda assistência dele já com a camisa do Palmeiras. Deu uma pro Davidson, essa ontem pro Gustavo Gomes. No vídeo de hoje vamos conferir tudo o que a mídia falou sobre a vitória do Verdão fora de casa pelas quartas de final da Libertadores. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Tentar entender o tamanho da decepção do River, se é que houve, ou se houve só aceitação mesmo, né? O Palmeiras era tratado como um adversário poderoso nos jornais que a gente mostrou aqui ontem, enfim. Como é que foi a repercussão da derrota nesse jogo de ida? Sibila, bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, para o Vini, para o Eric, para o Éboli. O tamanho da decepção foi grande e não uma decepção no sentido, o River deixou a oportunidade passar, estava jogando contra o Universitário do Peru e não venceu. Não. O nível de decepção foi em constatar a diferença técnica dos dois times no primeiro tempo. Eu estava durante o jogo, né? Eu estava na transmissão da partida, mas também estava acompanhando o Twitter para ver o que os jornalistas argentinos estavam falando do primeiro tempo, assim. E era, assim, jornalistas que cobrem, principalmente o River Plate, estavam assustados com o volume de jogo do Palmeiras e com a incapacidade do River de achar espaços, de controlar a bola, de conseguir em casa fazer o fator casa funcionar, a estratégia do Gallardo, e aí depois a gente vai debater a estratégia nas escolhas das peças, mas foi algo que chamou a atenção aqui na Argentina, essa volúpia que o Palmeiras teve, esse domínio que o Palmeiras teve, e assim, os comentários eram 2-0 foi pouco. Era um primeiro tempo, um 4-0 que estaria muito bem de acordo com o que foi esse primeiro tempo. Depois, é claro, no segundo tempo, ficou aquela sensação de que o Palmeiras acabou também cansando, né? Jogar naquela intensidade cansa. O River também precisou se posicionar de outra forma. O Gallardo fez alguns ajustes, 2 mudanças no segundo tempo. E a sensação é que, apesar de tudo, o River ainda está vivo. Um gol de diferença é a vantagem do Palmeiras. Então ficou a sensação dessa, né? Do copo meio cheio e meio vazio. O meio vazio é que a diferença foi muito grande, principalmente no primeiro tempo. O copo meio cheio é que, apesar de tudo isso, o River ainda depende de um gol para levar a decisão para pênaltis. Um gol na casa do Palmeiras, né? Que forçaria o River a, de repente, se expor mais, enfim, não é um segundo jogo, né? Esse gol no fim, assim, dá aquela esperançazinha, mas... tudo é possível no futebol, naturalmente. Claro. Essa frase a gente repete bastante. Mas eu não acredito que em uma semana o River vai melhorar tanto e o Palmeiras piorar tanto a ponto da gente ter um desequilíbrio no jogo, a favor do time argentino, no caso, né? Mas o futebol é bom você deixar sempre uma portinha aberta, mas o nível de jogo que o Palmeiras vem apresentando nos últimos tempos, nas últimas semanas, ele dá muita garantia, muita confiança para o torcedor e para quem está em campo de que o Palmeiras vai ter uma nova grande atuação na semana que vem contra o River, sabe? E isso acontecendo é muito difícil para o time argentino. Eu acho que o Palmeiras ontem ficou evidente essa diferença quando você vê um time jogando naturalmente e o outro no limite do limite do limite. Né? E com uma combinação que envolve a atmosfera de estádio. E aí é algo que eu sempre reverencio, né? A maneira do argentino de não desistir nunca dentro do estádio. Enquanto a bola está rolando, a bola está rolando. Então há esperança de alguma coisa melhor. Né? É sempre a expectativa. E a torcida não abandonou o time. E para mim isso foi muito importante para a reação do River também no segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo virou um cenário muito assim de ataque contra defesa, mas um ataque sem ideias e uma defesa muito bem posicionada. E o gol sai, né, com essa ajuda aí de um desvio. Né? O Sibila chamou. Eu queria fazer um complemento sobre o que o Éboli falou em relação a torcida nunca desistir, né? Uma característica das torcidas argentinas, mas eu não sei se na transmissão ficou claro. Após o primeiro gol, com 5 minutos, a torcida estava fazendo festa e é comum aqui na Argentina a torcida cantar muito alto após sofrer um gol, né? Para empurrar o time. Só que a diferença técnica e o amasso do Palmeiras foi tão grande no primeiro tempo que, apesar do segundo gol do Palmeiras ter saído no fim do primeiro tempo, o estádio ficou calado. A torcida do River sentiu demais o segundo tempo porque começou a temer por uma goleada. Depois, no início do segundo tempo, né, você tem aqueles 15 minutos de intervalo para refrescar a cabeça, vamos lá, vamos apoiar de novo, as mudanças que o Gallardo fez. Mas esse segundo gol
me chamou muito a atenção como o estádio reagiu. O estádio não levantou de novo. Assim, vamos empurrar, vamos gritar mais alto ainda. Não. O estádio murchou de fato com os torcedores do River. Eu olhava para a arquibancada, fica muito perto. Os torcedores do River estavam assustados, com a mão na cara, assim, tipo, a gente não consegue atacar, só o Palmeiras ataca, só o Palmeiras ataca. O primeiro tempo esfriou bem, né? Esse ânimo da torcida. Agora, o time deu uma resposta no início do segundo tempo que foi o suficiente para resgatar o calor do estádio, quando ficou aquela sensação de jogo só no campo do Palmeiras. Aí na base do abafa, na base do sufoco, você joga a bola na área, que foi o que o River mais fez, jogar a bola na área do Palmeiras, a torcida vai junto, na expectativa de que algo possa acontecer. E aconteceu, né? Teve a situação do pênalti que não foi marcado, porque primeiro houve porque o jogador estava impedido, depois o gol, aquela última chance incrível desperdiçada pelo Borja, nem sei se ele desperdiçou, ele fez o correto, mas a bola desvia também na zaga e quase que tira o Everton do lance. Então, houve situações ali em que o Palmeiras, em algum momento, se sentiu desconfortável no segundo tempo. Mas um time, a diferença, assim, de postura. Eu acho que o Abel Ferreira, no meu entendimento, cometeu um erro ao tirar o Vitor Roque, porque para aquele desenho de segundo tempo, o Vitor Roque estava muito mais inteiro que o Flaco, para puxar contra-ataque, fisicamente estava melhor, estava mostrando mais firmeza nas divididas, no combate à bola. O Flaco já estava muito cansado e ali eu acho que o Abel meio que entregou o jogo a uma situação de ataque contra a defesa ainda mais perigosa. E talvez, se o torcedor do Palmeiras tiver alguma coisa a reclamar, a questionar, nem sei que verbo usar, porque tem que diminuir, né? Não dá para reclamar de vitória fora de casa contra o River, na Argentina. Mas talvez tenha a sensação de que tinha caixa para mais, né, Vini? Ah, sem dúvida. Bom dia para você, Barreto, Eric, Éboli e o Sibila. Primeiro dizer que vocês estavam falando, né, no destaque inicial de vocês sobre o fato de ter sido uma constante nos últimos anos o Palmeiras ter a melhor campanha na fase de grupos. O Palmeiras teve a melhor campanha em 6 dos últimos 8 anos na fase de grupos. Por isso tem, na maioria das vezes, decidido os jogos da volta em casa. E acho que o verbo talvez seja lamentar um pouco, né? Ninguém vai reclamar de uma vitória curta, mas talvez lamentar de... É óbvio que até esse era o assunto hoje aqui na redação pela manhã. Ontem, né, se você perguntasse para qualquer palmeirense se assina um empate no jogo, hoje à noite, Monumental de Nunes, todo mundo assinaria. Então, não dá para reclamar de uma vitória. Agora, pelo que se desenhou o primeiro tempo, com 2-0, uma bola na trave e uma superioridade que chamou a atenção de todo mundo, né? É óbvio que fica essa sensação de, puxa, esse gol no finalzinho deixou tudo em aberto. Tanto está em aberto que a gente lembra, quando o Palmeiras se classifica contra o River, também do Gadiardo, já na era Abel, na Libertadores de 2020, até disputada em 2021, mas a Libertadores de 2020, o Palmeiras atropela o River no jogo de ida com 3-0 e se classifica no sufoco, na volta, né? O River vence por 2-0 e poderia ter avançado, né? A impressão que dava era de que o River estava muito mais à vontade no jogo da volta. Aliás, esse confronto certamente vai ser usado pelo Abel no vestiário, como quem diz, olha, vocês lembram o que aconteceu, né? E aí, para falar sobre a dificuldade, independentemente do momento do River, né? A atmosfera é sempre tão complicada e a camisa a gente sabe que pesa em jogos assim, que ontem foi o primeiro jogo na história do Palmeiras que o time conseguiu vencer no Monumental de Nunes. O Palmeiras nunca tinha vencido no Monumental de Nunes. Esse jogo do 3-0 foi no estádio de Avejaneda, né? Então foi uma vitória muito comemorada e que acho que passou muito também pela novidade na escalação do Abel. A gente debatia ontem sobre a possibilidade de uma mudança na lateral direita. Quem sabe o Giai volte porque é um cara mais defensivo em relação ao Kelvin. Não, a novidade não estava na lateral direita. O Kelvin é mais agressivo, é mais ofensivo, foi mantido. E a novidade foi a entrada do Andréas Pereira, né? A gente debatia quem joga, Andréas ou Lucas Evangelista. Jogaram os dois. E o Andréas não só trouxe um pouco mais de controle para o meio-campo do Palmeiras, como também ajudou muito na bola parada, né, Barreto? Agora não adianta mais porque eu não falei, mas eu me arrependo de não ter falado ontem. Porque a gente estava discutindo aqui, será o Abel tem que pesar o fato de que o Andréas Pereira acabou de chegar e o peso do jogo, a importância, né? Vale a pena? Por um lado pode ser um risco, um jogador que acabou de chegar ao clube, entrar num jogo tão grande. Por outro, você vai precisar do que você tem de melhor, né? E o André chega para estar nesse melhor. E aí, só depois eu falei, mas times organizados, times que têm trabalho continuado,
como o Palmeiras, e mesmo, por exemplo, o Flamengo com o Felipe Luiz, que não está há tanto tempo, mas assim, o sistema de trabalho está tão estabelecido que quem chega joga. Absorve uma peça nova, né? Com muito mais facilidade. Eu podia ter mandado essa ontem, mas minha dúvida foi só... Agora já não falei. A gente estava no Seleção ontem, debateu a questão do Andrés. Primeiro, bom dia pro Vini e pro Sibila também. A gente debateu essa questão do Andrés e eu achava que ele ficaria no banco, mas não por isso, assim, por ele estranhar, porque eu acho que a atuação que o Palmeiras teve no sábado contra o Inter foi um 4-0 no primeiro tempo e depois virou 4-1 no segundo, mas foi um negócio tão espetacular, assim, de tanta imposição e de um futebol eficiente, bonito, e que eu falei assim, acho que o Abel não vai nem mexer, não tem por que mexer. Mas aí ele pesou as questões táticas, a qualidade do Andrés. O primeiro gol nasce de um escanteio cobrado pelo Andrés. O pessoal tá brincando que é a segunda assistência dele já com a camisa do Palmeiras. Deu uma pro Davidson. Quanto tempo será que ele vai ter que ainda lidar com isso? Né, deu uma pro Davidson e deu essa ontem pro Gustavo Gomes. Vai ter que segurar. Mas é boa, a piada é boa. Não, piada é boa e ele vai ter que aturar. Mas esse posicionamento dele por trás dos dois atacantes funcionou muito bem. Cara, funcionou muito bem. Acho que o Andrés é um baita jogador. Sim. Com a capacidade de passe, de chute, cobrou ontem uma falta excelente também, a falta que ele cobrou, é um batedor de falta. O golaço do Abel Ferreira, o Vini, ao pensar nessa composição. O Vini lembrou das semis de 20, né? Quando o Palmeiras vence por 3-0 em Avejaneda e perde por 2-0 no Allianz Parque. É uma ótima lembrança. Eu só faria um adendo a essa lembrança, porque eu acho que hoje o Palmeiras é melhor do que aquele Palmeiras e o River é pior do que aquele River. Sem dúvida. Eu acho que hoje está mais desequilibrado ainda o confronto em termos de qualidade, quantidade, capacidade do elenco. O trabalho do Abel de lá para cá não parou. O do Gadiardo teve uma descontinuidade, porque ele foi para a Arábia Saudita e voltou, né? Então... ontem o Palmeiras não deixou o River jogar. No primeiro tempo o River não jogou. Mas toda lembrança é sadia nesse momento. Sim, mas eu acho que o que valoriza ainda mais é essa vantagem. Né? Se a diferença é maior e existe uma vantagem novamente, por mais que a vantagem seja menor do que naquela ocasião, a chance do Palmeiras defender essa vantagem, ela é enorme, ela é gigante. Como vocês disseram aqui, nada é impossível no futebol, mas algumas coisas são mais difíceis que as outras, né? Tá bem difícil pro River. Contexto de jogo, jogador expulso no início, um erro da arbitragem. Por exemplo, o Vini vai lembrar, em 2023, o Boca tinha um time horroroso, cá entre nós. Isso. E na base da superação conseguiu eliminar o Palmeiras nos pênaltis no Allianz Parque. O Boca eliminou todo mundo nos pênaltis, né? E depois perdeu do Fluminense a final no Maracanã, mas era um time fraco do Boca, a gente concorda, né? Então é isso, é por isso que eu falei assim, é importante deixar a porta aberta, mas pela lógica, pelo que a gente tem visto o Palmeiras fazer, é difícil achar que o Palmeiras não vai se impor contra o River em casa, Eric. né? Oi, Vini, desculpa. Tanto faz sentido isso que você está falando, de a gente imaginar que o Palmeiras tem possibilidade de se impor contra o River, que o retrospecto recente do Palmeiras contra times estrangeiros na Libertadores é espetacular, né? Porque o Palmeiras vem de eliminações recentes, é óbvio, né? Não foi campeão nos últimos anos, mas essas eliminações foram para times brasileiros. O Palmeiras tem 24 jogos de invencibilidade contra times estrangeiros na Libertadores. A última vez que perdeu para um time gringo foi em 2023, para o Bolívar, fora de casa, altitude e tudo mais. Então, nos últimos 24 jogos contra estrangeiros na Libertadores, 18 vitórias, 6 empates, e aí entra o que a gente fala muito também, é outra frase repetida, mas que vale sempre dizer, o Palmeiras torna fácil, né, e faz parecer fácil coisas que são difíceis. Você entrar numa Libertadores, jogar contra times estrangeiros, emplacar essa sequência, ficar 24 jogos sem ser derrotado, não é pouca coisa, né? A campanha esse ano, de novo, com muita sobra e com esse único empate numa situação onde o confronto já estava decidido, né, Barreto? E destacar ontem mais uma grande atuação do Gustavo Gomes, né? Aliás, ontem ele se isolou como o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores, não é do Palmeiras. É o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores agora. Todo mundo jogou bem. Ontem é aquele jogo que eu acho que o Abel chega no vestiário, quando acaba a partida, ele olha para os caras e fala assim, cara, hoje não tem o que falar, assim, né? Os que entraram mais ou menos. Mas... Porque entra numa outra dinâmica. O abafa já estava muito grande do River Plate naquele momento, né? Então, mas, pô...
Assim, no começo do programa eu falei, eu volto a repetir, assim, não dá para normalizar, assim, a gente achar, mal comparando ou bem comparando, digamos assim, é como as eliminatórias sul-americanas para a Copa. O Tite fez parecer tão fácil que a gente acha, foi mole e tal. Uma coisa que a gente costuma deixar passar, né? Que escanteio bem cobrado, né? E quase teve um outro gol depois, no escanteio parecido também do Evangelista. É um tipo de lance que a gente parece que não avalia muito, né? Mas assim, a bola faz a trajetória certinha, ela vem alta. Tira toda a marcação. Para que a defesa não consiga... E a bola do Flaco pro Vitor Roque? Tanto que o Vitor faz questão de esperar. Os dois formaram uma fila aí. Acho que o Vini me chamou primeiro e depois o Sibila. Então vamos lá. Vamos lá, chamado duplo, né? Só para destacar, você falou aí sobre esse escanteio bem batido. Um outro ponto interessante também que foi trazido na coletiva pelo nosso setorista do Palmeiras no GE. Globo, o Eduardo Rodrigues. O Edu perguntou pro Abel algo que ele visualizou no aquecimento, porque a gente normalmente se acostuma a ver no aquecimento uma roda de bobinho, uma ativação física para o jogador já entrar no ritmo do jogo. Agora, o Abel nesse jogo de ontem, ele fez questão de trabalhar já no aquecimento uma série de escanteios. E aí com 5 minutos sai um gol de escanteio e com menos de 20 o Palmeiras tem a chance de quase marcar um 2-0. Né? E o Abel disse, eu nem gosto de ficar falando muito sobre isso, porque daqui a pouco vão imitar. O Abel tem essas coisas de achar que inventa, né? E que cria, né? Situações. Não é comum, é verdade, mas não imagino que ele tenha inventado esse trabalho de ficar repetindo escanteios no aquecimento. Agora que deu muito certo, deu, né? Você repete a exaustão no aquecimento, com 5 minutos de jogo, você abre o placar e com 20 você quase faz 2-0. É um ponto interessante. Mas de novo, por mais que você ensaie, claro que você tem que pensar em posicionamento, o deslocamento dentro da área, mas tem que ser bem batido. A trajetória dessa bola é perfeita. Ela viaja alta e cai já no segundo pau. Sem qualidade técnica, você não executa tática, não executa jogada ensaiada, não tem jeito. Sibila? O Gallardo fala sobre esse gol que sai muito cedo e sobre a falta de atenção do River nesse primeiro escanteio. Porque, obviamente, o mérito é todo do Palmeiras, o Andrés Pereira, o Gustavo Gomes, mas quando a gente vê na imagem, o Portillo solta a marcação. O Gustavo Gomes, ele corre para dentro da área e depois ele sai, porque ele sabia onde ia cair a bola. E o Portillo perde ele. E aí o Portillo, que na verdade é um volante, estava tendo que fazer a função ali de zagueiro em todo o jogo, então pressionado talvez por estar fazendo uma função que não é a mais clara para ele solta essa marcação. Mas o Gallardo ontem, falando sobre a coletiva dele, ele enalteceu o Palmeiras. Ele falou, a gente no futebol tem que aprender a exaltar o adversário. Então, porque começaram a perguntar o que tinha dado errado, tal. Ele deu um pouco de explicação, mas ele falou, o que deu certo foi que o Palmeiras, o que deu errado pro River, né, mas o que deu certo pro Palmeiras é que o Palmeiras soube fazer um jogo espetacular sobre a gente. O Palmeiras soube tirar a bola da gente, destruir nossas estratégias e a gente só conseguiu corrigir isso no segundo tempo. No primeiro tempo, ali no começo do jogo, ele mesmo admite, o River não encontrava a bola. E acho que na transmissão foi possível ver as expressões que o Gallardo fazia durante aquele primeiro tempo. Ele saiu muito bravo assim pro intervalo, pro vestiário, já tinha mandado os jogadores aquecerem na metade do primeiro tempo, porque ele iria fazer mudanças. Una clara idea es jugar el partido en cuanto a lo que nosotros veníamos trabajando y veníamos probando en el último partido en Estudiantes. Nos sentimos bien y ellos es un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor y con esa lucidez y esa batalla ganada en los duelos individuales se nos impuso. En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos 2 goles en contra y bueno, pudimos haberlo empatado al final. Esa es la sensación que nos queda dentro de lo que fue el desarrollo del partido. Bueno, esa es la lectura que hago, ¿no? Olha, claro que é uma vitória importante, mas não passa disso, a não ser um bom resultado aqui. Agora vamos ter que ter a segunda parte em nossa casa. Apesar de nós termos começado desde o início do ano a reformular o elenco e com
e com jogadores a chegar, nós temos andado sempre nas competições a lutar pelos lugares cimeiros em qualquer uma delas. O nosso propósito era vir aqui num estádio difícil, com um adversário muito qualificado, que foi buscar um treinador que muito bem conhece o River, um estádio absolutamente espetacular, torcida sempre a puxar do início ao fim, é muito difícil, jogamos não só contra o nosso rival, mas também contra o público, entre aspas, mas de vez em quando lá ouvíamos os de verde que estavam lá em cima num canto, que também é bom para nos dar essa força. Faltam agora mais 90 minutos em nossa casa. 0 é um resultado parcial, estava muito bom para a gente. Infelizmente baixamos muito no segundo tempo e a equipe do River conseguiu fazer um gol. Às vezes poderia ficar um gosto amargo, mas nós queremos que a vitória tem que ser valorizada. O primeiro objetivo era vencer, levar um bom resultado para casa. Sabemos que a nossa força também em casa, então nós estamos felizes com o resultado. Poderia ter sido melhor, mas a gente vai valorizar essa vitória. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Palmeiras chega realmente com vantagem decisiva para conquistar a classificação jogando no Allianz Parque? Ou acredita que ainda pode ter surpresa nesse confronto de quartas de final? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera sobre essa situação. Se você ainda não viu, confira agora tudo o que rolou nessa vitória fora de casa e como a imprensa reagiu ao desempenho do Verdão. Vou deixar o link aparecendo na tela, vale muito a pena assistir. Aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!